Hoje eu vou contar um dos casos mais estranhos e horríveis que já aconteceram nos Estados Unidos, onde um universitário foi considerado inocente depois de ter comido uma pessoa viva. Esse caso não é pra todo mundo, eu já vou deixar aqui os avisos de gatilho e vamos começar. Esse aqui é o Austin Harrouff e ele tinha 19 anos na época do caso. O Austin tinha uma ótima condição financeira e ele cresceu em uma casa em Palm Beach junto com a sua irmã. Esse é o seu pai, Wade, a sua mãe, Mina, e a sua irmã, Hailey. Na adolescência, os pais dele se divorciaram e eles acabaram ficando com a mãe. O Austin chegou a sofrer bullying na escola quando ele era mais novo por conta do seu peso, então quando ele foi crescendo, ele foi emagrecendo muito e começando a fazer academia, e acabou se tornando bem atlético, ele gostava muito de fazer esportes. Mas o Austin era um cara muito tranquilo e ele amava ajudar as pessoas. Até o treinador do time estimulava ele a ser um pouco mais agressivo nos jogos, mas ele não queria machucar ninguém. Depois de se formar, o Austin foi aceito em um programa renomado da Universidade do Estado da Flórida, e realmente isso parecia que era o propósito de vida dele. Porém, o Austin começou a fazer algumas coisas pra poder se enturmar, como por exemplo, ir pra muita festa e usar algumas substâncias ilícitas. Então o Austin tava oscilando entre pensamentos melancólicos e depressivos e também estar fora de si. Assim que acaba o primeiro ano da faculdade, o Austin volta pra casa dos seus pais passar um tempo com eles. Todo mundo percebeu que ele não tava bem. O computador dele tava cheio de pesquisas estranhas, por exemplo, como saber se você está ficando louco, ou como lidar com pensamentos obsessivos ou até bipolaridade. Além disso, ele também fazia pesquisas sobre quanto tempo que você deve dormir e se um ser humano realmente precisa dormir. O próprio Austin sabia que ele não tava bem. As coisas ficaram mais preocupantes quando o Austin começou a entrar dentro do quarto dos seus familiares durante a madrugada, dizendo que estava espantando os demônios. Então a família dele começou até a trancar as portas de noite para que o Austin não entrasse no quarto deles. Então eles vão ter uma conversa séria com o Austin e acabam descobrindo sobre a vida que ele estava levando na faculdade. Mas o Austin disse que não queria mais aquela vida e até já tinha parado de usar drogas. Mas o que eles não sabiam é que algo horrível estava para acontecer. Era 15 de agosto de 2016. Naquela manhã, o Austin pega o carro do seu pai e vai sair com alguns amigos. Eles acabaram indo pra praia e o Austin colocou uma roupa que não tinha nada a ver com a ocasião. Todo mundo começou a estranhar muito aquilo e os amigos começaram a fazer piadinha com ele, né, zoar. Só que o Austin não levou na brincadeira e começou a gritar, dizendo pros amigos pra pararem ou ele iria matar eles. A Hailey, irmã do Austin, também estava junto com eles e ela começa a tentar acalmar o Austin. Os amigos dele também dizem calma, era só uma brincadeira. Então o Austin volta ao normal e ele e a Hailey ficam lá por mais um tempo. Depois os dois vão até um restaurante onde o pai estava com a namorada dele pra eles ficarem todos juntos. Quando os dois estavam caminhando em direção ao restaurante, o Austin diz pra sua irmã que ele quer testar a imortalidade dele. E aí ele vai pra frente dos carros, mas a irmã dele logo puxa ele e coloca ele pro lado e fica tipo, cara, você não tá bem. Uma filmagem das câmeras de segurança mostra toda a movimentação do Austin ali dentro do restaurante. Ele se sentava na mesa e dizia, gente, eu já volto, eu vou no banheiro. E aí ele saía e em vez de ir no banheiro, ele ia pra fora do restaurante e depois voltava. E em um desses momentos ele levanta e vai embora do restaurante. E nisso ele vai até a casa da mãe dele e entra sem avisar que ele chegou. Mas ela escuta um barulho vindo da cozinha e vai lá ver o que estava acontecendo e encontra o Austin bebendo óleo. E além disso tinha queijo parmesão espalhado por todo o balcão e a mãe dele olha para aquilo e acha muito estranho. Então ela faz o Austin parar com aquilo e ele vai emburrado pro quarto. E lá ele só troca de roupa e volta pro restaurante. E logo que ele chega, ele empurra o pai dele, ele tem uma briga com o pai dele e vai embora de novo. E ele começa a andar em direção à casa do pai dele que ficava a 6 quilômetros de distância. Mas por algum motivo ele acaba entrando uma rua antes e encontra a garagem de uma casa aberta. Nessa garagem tinha uma mulher chamada Michelle Stevens, que tinha 53 anos de idade. O marido dela era o John Stevens, de 59 anos, e eles já estavam casados há 20 anos. Eles tinham 3 filhos e estavam muito felizes, aposentados, vivendo a vida deles. Mas naquele momento específico, o John tinha saído pra passear com o cachorro, então ele não tava com a Michelle. E assim que o Austin viu a Michelle, ele ataca ela e ela começa a gritar. Nisso, o Jeff, que era um vizinho e amigo do casal, estava ali por perto quando ele ouviu o grito da Michelle. E ele, na hora, correu pra fora de casa e foi lá pra poder tentar ajudar ela. Então o Jeff chega e empurra o Austin, que estava em cima da Michelle, e ele acaba batendo a cabeça no chão. Enquanto o Jeff tá ali tentando ajudar a Michelle, ele começa a sentir uma dor vinda do pescoço dele, e aí ele percebe que ele levou uma facada. E quando ele olha pro lado, ele vê que o Austin estava de pé com uma faca. Então ele sai correndo o mais rápido que ele consegue, bate na porta de vários vizinhos sem olhar pra trás. Ele entra pra dentro de casa, tranca a porta e liga pra polícia. Passou um tempo e em vez de ouvir sirenes da polícia, ele começa a ouvir um outro grito. Esse grito era do John, que chegou em casa com o cachorrinho e tentou ajudar sua esposa, mas acabou sendo atacado também. Quando a polícia finalmente chegou no local, eles ficaram aterrorizados com a cena que eles encontraram. O John estava caído no chão e o Austin estava em cima dele e fazendo um barulho de animal. Tinha líquido vermelho pra todo lado. Nesse momento, eles não sabiam exatamente o que o Austin estava fazendo, então eles pegaram um taser pra tentar mobilizar o Austin, tentaram tirar ele de cima do John e ele não saía, até que um dos policiais vai pro outro lado e vê que o Austin estava mastigando o rosto do John. E o pior de tudo é que o John, nesse momento, ainda estava vivo. Ele estava com os olhos abertos, olhando para os policiais e dizendo,
Me ajudem. Por algum motivo, os policiais não atiraram no Austin e só tentaram tirar ele de cima do John. Eles usaram tasers, eles deram chutes, socos, qualquer coisa. Inclusive, eles soltaram o cachorro policial que eles tinham pra morder o Austin, e ele mordeu o Austin 3 vezes. Só depois dessa terceira mordida do cachorro, os policiais conseguiram tirar o Austin de cima do John. E aí ele foi algemado. Eles disseram que o Austin estava com uma força sobre-humana que não era normal. Só pra vocês terem uma ideia, precisou de 4 policiais e um cachorro pra tirar o Austin de cima do John. E assim que eles conseguiram fazer isso, o Austin começou a gritar histericamente pra eles matarem ele porque ele estava comendo humanos. Sei que vocês vão me perguntar o que aconteceu com o cachorro do John, que ele tava passeando com o cachorro, enfim. Eu já vou adiantar que o cachorrinho do John e da Michelle ficou bem e ele foi dado pra um dos filhos deles cuidarem. Mas infelizmente o casal não sobreviveu ao ataque. O Austin poderia ter facilmente recebido uma pena de prisão perpétua ou até de pena de morte. Porém, ele alegou insanidade mental e vários psicólogos confirmaram que ele tinha vários problemas psicológicos. Fora isso, também acreditavam muito que ele estava sob efeito de drogas pra poder ter feito tudo isso, pra poder ter toda aquela força, mas fizeram uma análise no sangue do Austin e ele só tinha consumido um pouco de maconha. O que claramente não explicaria tudo aquilo. Quando perguntaram por que o Austin fez aquilo, ele disse que assim que ele saiu do restaurante, ele começou a ser perseguido por demônios. E que ele entrou dentro da garagem pra poder pedir ajuda pra quem morava lá, pra poder ajudar a lutar contra os demônios. E nisso, ele encontrou a Michelle sozinha e quando ela gritou, ele disse que achava que ela era uma bruxa. E aí ele começou a atacar ela. Teve um doutor que analisou o caso e disse que tudo o que aconteceu foi no meio de um surto psicótico do Austin. Porque instintivamente ele teria tentado se defender dos policiais ou até do cachorro que mordeu ele. Só que naquele momento, não importa o quão machucado ele estivesse, ele só continuava atacando John. E ele disse que o Austin sofria de licantropia clínica, que é um fenômeno muito raro quando alguém acredita que não é humano. Foram encontradas algumas mensagens de texto que o Austin dizia para seus amigos que achava que era metade cachorro. E ele também já tinha dito pra irmã dele que ele achava que era metade cavalo. Incrivelmente, mesmo depois de tudo que ele fez, o Austin Harrouff foi considerado inocente. Isso por conta da insanidade e ele nunca foi a julgamento. Mas a família das vítimas acha que ele é só um garoto rico, mimado e que usava muitas drogas e sabia exatamente o que estava fazendo. Sério, pra mim o que aconteceu foi tão absurdo que é muito difícil ter uma opinião sobre isso. Eu queria saber o que vocês acham. Gente, vocês ficaram sabendo disso aqui? É um caso que tá acontecendo nos Estados Unidos de uma menina que desapareceu em Los Angeles e o pai dela foi até lá pra ajudar a procurar por ela. Só que aí ele também desapareceu e ele acabou de ser encontrado morto. O que acontece? A Hana Kobayashi morava no Havaí e agora no dia 8 de novembro ela tinha pego um voo com destino a Nova York pra visitar a tia dela. Essa viagem já tava programada há um bom tempo, inclusive ela ia viajar com o namorado, só que eles acabaram terminando. Eles decidiram viajar igual, só que, tipo assim, separados, no mesmo voo, só que, tipo, sem se falar, e depois iam pra lugares diferentes. E o voo tinha uma breve conexão em Los Angeles. E a Hana acabou perdendo o voo pra Nova York, então ela acabou tendo que ficar em Los Angeles mais uns dias. No dia 11, ela vai até o aeroporto pra pegar o voo pra Nova York, só que ela não embarca de novo. E essa imagem da Hana no aeroporto, nesse dia, é a última divulgada dela com vida. E essa também foi a última localização do celular dela, porque depois disso a bateria dela acabou. Mas antes de ficar sem bateria, a Hana manda mensagens pros amigos e pros familiares, mensagens muito estranhas. Ela fala que ela tá com medo, que tem alguém querendo roubar a identidade dela e também o dinheiro, e também que uma pessoa que ela achava que amava tinha enganado ela pra roubar todos os fundos que ela tinha. Além disso, ela falou pra uma amiga que teve um despertar espiritual e que tinha acontecido algo e era uma longa história que depois ela ia contar. E quando essas pessoas responderam a Hana perguntando do que ela tava falando, ela, tipo, não respondia nada com nada. E nenhuma daquelas mensagens fazia muito sentido para as pessoas que ela tava enviando. Assim que a Hana foi dada como desaparecida, o pai dela fica muito abalado e decide ir até lá ajudar a procurar por ela. Ele também chegou a dar uma entrevista contando que ele e a Hana não eram muito próximos, mas ele tava muito mal e queria que ela fosse encontrada logo. Porém, depois de 13 dias em Los Angeles, o Ryan Kobayashi foi encontrado sem vida. E ele teria pulado de uma estrutura que ficava no estacionamento do aeroporto que a Hana foi vista pela última vez. Então, segundo os policiais, ele teria, tirado a própria vida. Só que isso faz sentido? Não faz sentido. Até esse momento, a Hana ainda está desaparecida e não tem pistas. E a família acredita que a Hana foi vítima de tráfico humano. E se tratando dos Estados Unidos, isso não seria uma grande surpresa, infelizmente. Ainda mais se tratando de uma mulher sozinha, estrangeira, no aeroporto. Gente, depois de 23 dias do desaparecimento da Hana Kobayashi, nós temos atualizações. A Hana é a menina que desapareceu em Los Angeles no mês passado e o pai dela foi procurar por ela e acabou sendo encontrado morto. E a maior teoria é que ela teria sido traficada. E que o pai dela teria sido silenciado, mas pelo jeito não foi isso que aconteceu. Ontem mesmo, a polícia dos Estados Unidos divulgou que teriam sido encontrados vídeos da Hana atravessando a fronteira dos Estados Unidos pro México a pé. E ela parecia muito bem, ela tava com as bagagens dela, porém ela está ainda sem sinal de celular, tipo, ela não responde ninguém, as mensagens não chegam.
chegam, então provavelmente ela tá sem celular. A partir desse momento, a polícia está considerando esse caso como desaparecimento voluntário, ou seja, ela quis desaparecer, ela quis fugir ou algo do tipo. Só que ela simplesmente não contatou a família, nem deu nenhum sinal de vida pra ninguém. Isso tudo continua muito esquisito, porém a polícia tá só dizendo, tipo, Hannah, avise os seus pais, avise alguém, fala onde você tá, só pra gente ter certeza que tá tudo bem. E as buscas por ela ainda estão acontecendo, porém agora eles não estão mais levando esse caso, tipo assim, meu Deus, nós precisamos encontrar ela o mais rápido possível, porque eles acreditam que ela sumiu porque quis mesmo. Infelizmente, o pai dela provavelmente tirou a vida por pensar que tinha acontecido alguma coisa de ruim com ela, e pode ser que ela nem saiba que ele morreu. E agora as pessoas estão dizendo, será que ela vai voltar pro funeral do pai dela? Ou será que ela vai continuar, tipo, perdida por aí? Eu não sei direito o que pensar sobre isso, eu não sei. As pessoas estão dizendo que também ela pode ter algum problema psicológico, ou ela pode não estar muito bem da cabeça nesse momento. Porque voluntariamente ela querer sumir, não avisar pra ninguém que ela ama, que ela sumiu, ou, tipo, saber que estão procurando por ela e não falar nada, é muito estranho, não entra na minha cabeça. Vou deixar aqui na descrição o vídeo completo contando esse caso, então se você ainda não sabe direito o que aconteceu, vai lá ver.